O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Jesus se manifestou aos seus discípulos e, depois de comer com eles, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: Segue-me. Palavra da salvação. Reverendo Diácono Henrique, vocês que aqui estão hoje no Santuário Basílica, nesse dia tão bonito que o Senhor, de fato, preparou para nós. Vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pela TV Horizonte e também pela Rádio América e ainda no nosso canal no YouTube Uma Impiedade. Há 9 anos atrás, num final de semana como esse, na festa de São Pedro e São Paulo, eu me organizava e me preparava psicologicamente para celebrar pela primeira vez a Eucaristia, como padre. E hoje, de modo particular, inclusive usando os paramentos daquela primeira celebração, amanhã também eu poderei fazê-lo, escutar esse trecho de São João e lembrar daquilo que Paulo vai dizer, dando o tom, dando o norte, dando um sentido para aquilo que ele viveu e que ele disse aos coríntios: a morte opera em nós, que anunciamos o Evangelho. Enquanto isso, porém, a vida opera em vós. Para dizer que um amor que realmente é sincero, para dizer que um amor que é amor, não uma mera palavra, ele se concretiza numa entrega de todo dia, de todo minuto. Por isso ele vai dizer: nós, no anúncio do Evangelho, passamos por tantas coisas e morremos. Por isso ele vai dizer, inclusive hoje aos Gálatas: eu não prego e não falo aquilo que é para o agrado de muitos, eu falo do Evangelho. E eu me consumo por causa do Evangelho de Cristo. Ao me consumir, eu vejo quantos não encontram a vida que é Jesus Cristo e querem caminhar com essa mesma vida. E ao olhar para Pedro, na narrativa dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 1 a 10, e eu peço que vocês guardem essa cena do que eu acabei de dizer, e olharmos um pouco para Atos dos Apóstolos, que vai narrar uma coisa muito simples, uma coisa tão simples e que às vezes se torna tão complicada.
Em alguns casos, até é um gesto simples para ficarmos livres de uma situação que nos incomoda. Pedro e João, subindo para o templo, se encontram com um homem que pede esmola. E o gesto de pedir esmola era esse. Não se olhava para a pessoa, estendia-se a mão e pedia. E daí a fala dos dois apóstolos é simples: olha para nós. Ali se estabelece uma relação. E o porquê disso? Porque eles compreenderam, como nós também precisamos todos os dias compreender, que nós podemos até dar uma esmola. Essa parte é tão fácil. Muito simples. Ficamos até livres disso rápido. Quando a pessoa começa a nos incomodar, temos a tentação: deixa eu dar um dinheiro logo que vai embora. Se eu estiver mentindo, por favor, me perdoem. Se eu estiver equivocado, podemos até não agir assim. Mas em alguns casos é o que nosso desejo nos leva a pensar e a fazer. Espero que vocês não tenham esse problema. Mas eu sei quem eu sou e eu sei que eu o tenho. E ele pediu uma coisa muito simples, uma esmola. E eles pedem para que ele olhe para eles. E o ouro e prata realmente eles não tinham, mas o que eles tinham de mais precioso, eles ofereceram: Jesus Cristo. Mas essa oferta começa não na palavra, mas pelo contato. Olhe para nós. Significa que aquele indivíduo tem identidade. Ele não é simplesmente uma mão estendida. Significa que ele tem uma história. Ele não é mais um corpo jogado na estrada. Significa que ele tem uma importância. Ele não é mais um. Porque quando nós somos vistos e olhados, principalmente nos olhos, isso faz toda a diferença. E nós sabemos quando nós somos vistos por alguém, ou quando nós somos simplesmente notados e educadamente ignorados. Não sabemos? Aí está a beleza do que realmente a figura de Pedro e Paulo significam para nós. São duas formas e duas pessoas completamente diferentes, como todos nós somos completamente diferentes uns dos outros. E graças a Deus o somos. Os dois responderam a uma coisa, que novamente, não só aos dois, lá no passado, foi perguntado de formas também diferentes, mas agora é perguntado de uma maneira tão atual e tão simples e tão direta. Tu me amas? Mas tu me amas como eu te amo? Tu me amas como eu te amo? Essa é a pergunta de nosso Senhor Jesus Cristo no capítulo 21, versículos 15 a 19, para o seu discípulo Pedro. Mas hoje não é a Pedro, é a mim e a você. E Pedro, e acredito que Pedro, como eu e você, se não for, me perdoe, responde: Senhor, eu te amo como eu posso amar. Porém, Pedro tinha dito que estaria com o Senhor a todo tempo e o negou 3 vezes. Talvez essa negativa de 3 tenha sido muitas outras, como por exemplo o momento no qual Pedro se coloca na frente de Jesus, quando Jesus diz: o Filho do Homem vai sofrer,
morrer e ressuscitará ao terceiro dia. Ele diz: não te acontecerá isso, eu não permitirei que isso aconteça, e se coloca na frente do Senhor, como quem quisesse ditar as normas. E então Jesus, bem olhando nos seus olhos, notando-o, diz: o seu lugar não é na minha frente, é atrás de mim. Se você quer me seguir, vá para trás. Não seja como Satanás, não seja um anticristo, aquele que se opõe ao caminho de Cristo. Se você quer me seguir, seu lugar é atrás de mim, não é na minha frente. Como também todos nós, espero que vocês não passem por esse problema, mas quantas vezes nós também não queremos nos interpor ao Senhor, o negamos, e dia a dia nós precisamos novamente escutamos essa pergunta, em várias circunstâncias, não com palavras: tu me amas como eu te amo? E nós somos chamados a lembrar que, não, Senhor, eu te amo como eu consigo. O que não significa que eu te ame com todas as minhas forças. Por isso, depois Jesus pergunta: então vai cuidar de quem precisa, vai olhar para aqueles que você nem mesmo nota. Vá ser aquilo que eu sou para você. Apacenta e cuida. Novamente, Jesus vai ao perguntar: você me ama como eu te amo, Pedro? Não, Senhor, tu sabes. Eu te amo como eu consigo. De fato, o nosso amor, ele é limitado, porque as nossas vontades tentam nos arrastar. Nós temos um caminho tão bonito à nossa frente de sermos um homem e uma mulher cada dia melhores, mas parece que aquele Wagner, Pedro, Tiago, João, Luísa, Gorete, Maria, que é egocêntrico, egoísta, pensa em si mesmo, que não sabe o que significa realmente dar-se, como Paulo vai dizer mais tarde: enquanto a morte opera em nós, a vida opera em vós. Não percebe, justamente pelo egocentrismo, não consegue perceber o que significa ver a graça de Deus perpassar a nossa história para chegar a outros e fazer com que outros caminhem. Realmente há dificuldade de amar o Senhor como nos ama, como Ele nos ama, porque o amor dele é totalmente doação, totalmente entrega, sem nenhuma cobrança, mas dá-se. Nós não. Nós precisamos de pelo menos um reconhecimento do muito obrigado. Jesus então vai dizer: então, cuida daqueles a quem você precisa dar-se. A exemplo de Paulo. E por último, Jesus pergunta: você me ama como eu te amo? 3 vezes, mas que pergunta chata, inconveniente, absurdamente insistente. Porque uma pessoa que escuta a mesma coisa 3 vezes, por que novamente? Porque novamente nós precisamos atinar, como Pedro, Paulo e tantos. Você me ama como eu te amo? Atinar e perceber para o nosso itinerário quantas vezes nós dissemos que amamos o Senhor, que estaríamos com Ele em todas as circunstâncias, e o deixamos. Ou, tão simplesmente, ignoramos aquilo que Ele nos falou. Ou, tão simplesmente, a exemplo de Paulo, quisemos que os outros fossem exatamente o que nós queríamos. E esqueçamos de deixar que Ele, que é a graça e a vida, realizasse o seu amor transformante na vida de todas as pessoas com quem nos encontrássemos e deixássemos com que a graça dele operasse
para que aquela imagem do verdadeiro Filho de Deus, aos moldes da diferença de cada um, surgisse. Tantas coisas nós podemos olhar, e eu particularmente posso olhar para mim e perceber, e dizer triste: Senhor, o Senhor me conhece. Mais do que eu mesmo, como diria Agostinho. Eu não sei vocês, mas quando nós olhamos para nós, mas com sinceridade, sem nenhuma pretensão de sermos, desculpem a expressão, moralistas. De olharmos assim, eu deveria ser assim. Não, mas olhar com verdade, falar assim, meu Deus, diante de tamanho amor, de tamanha graça, como eu ainda estou longe do seu amor, como eu ainda tenho tanto a fazer, como eu tenho ainda tanto a crescer, como eu ainda tenho tanto a aprender da vossa capacidade de se dar. Perceber que ainda tem um longo caminho a percorrer. E dizer com sinceridade, Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe quem eu sou. E às vezes até ter a pretensão de olhar nos olhos e falar assim, não sabe? Eu te amo com todas as forças, no dia de hoje, sendo o Wagner, o Antônio, a Luzia, o André, o Rony ou qualquer outra pessoa, sendo tudo o que eu pude hoje para responder ao seu chamado de amor, cuidando daqueles que também precisam conhecer a sua graça. Alguns que precisam ser vistos, outros que precisam da minha entrega, mas todos sedentos por uma única coisa, a mesma coisa que eu também tenho sede, do seu amor. E nessa liturgia, me perdoem, uma única pergunta que eu faço, a diferença todos nós temos. As circunstâncias da vida de cada um são marcadas por coisas que eu não consigo dizer e vocês não conseguem compreender todas que eu tenho, nem aqueles que estão nos acompanhando em casa. Mas o ponto central é o seguinte: hoje, como eu respondi a essa pergunta? Você me ama? Como eu respondi a essa pergunta até agora? Não pela palavra, mas pelo viver. Se o nosso amor e o nosso desejo de responder a esse amor é sincero, eu convido todos a de pé renovarmos a nossa fé dizendo: creio em Deus